Bem-vindos às Conversas de Risco da responsabilidade do Grupo de Estudo de Risco Cardiovascular da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Eu sou Mónica Mendes Pedro, sou a coordenadora do Grupo de Estudo e tenho hoje connosco o professor Hélder Dores e a doutora Inês Ricardo, e que nos vão falar hoje sobre os riscos e benefícios do desporto. Professor Hélder Dores, qual é na realidade a diferença entre exercício físico e desporto? De facto, nós nesta temática às vezes usamos termos diferentes para referir a mesma coisa, e eu acho que este é um exemplo. Na minha opinião, a maior diferença e aquilo que nós temos de distinguir é aquilo que quer dizer atividade física e exercício físico. Porque atividade física é qualquer movimento corporal em que há um dispêndio energético acima do nosso metabolismo basal, em repouso, enquanto que o exercício físico é uma atividade mais estruturada, devidamente planeada, em que a pessoa, o atleta, se for o caso, tem o objetivo de melhorar a sua aptidão ou performance física. Depois, dentro do tipo de exercício, ou se quisermos, de desporto, há várias subdivisões. Eu diria que aquela que é mais comum é dividir o desporto em desporto de nível amador ou recreativo e o desporto de nível competitivo. E dentro deste há depois imensas subdivisões também, como por exemplo no topo da pirâmide o desporto de elite ou desporto de alto rendimento. Muito bem. Então, e quais são os principais benefícios da prática regular de desporto e de exercício físico? Bem, o desporto associa-se a imensos benefícios e não só a nível cardiovascular. Também benefício a nível neurológico, psiquiátrico, musculoesquelético e até na prevenção de alguns tumores malignos. Em termos cardiovascular, a prática regular de exercício físico ajuda-nos também no controle dos fatores de risco, nomeadamente na hipertensão arterial, na obesidade, diabetes ou colesterol elevado. E também associa-se também a uma diminuição do risco até eventos graves, como infarto do coração ou AVCs, que são, em Portugal, as principais causas de morte no nosso país. E há assim uma dose de exercício que esteja recomendada para ser eficaz na prevenção do risco cardiovascular, por exemplo, e das outras doenças, como é óbvio? Então, na população geral, o que está recomendado, se falarmos de exercício moderado, uma prática de exercício de 150 a 300 minutos por semana, que idealmente devem ser distribuídos em 5 dias. Se considerarmos exercício de intensidade elevada, metade deste tempo, portanto 75 a 150 minutos, distribuídos por 3 dias. Claro que isto é uma recomendação geral, mas o importante é saber que é melhor fazer qualquer coisa é melhor do que não fazer nada. E que devemos manter-nos o mais ativo possível e combater o sedentarismo para sermos mais saudáveis. Então quer dizer, até certo ponto provavelmente, quanto mais exercício melhor, então quer dizer que ser desportista é ser ainda mais saudável. Sim. Que uma pessoa que faz só assim um bocadinho de exercício claro no seu dia-a-dia. Claro que ser desportista é melhor do que não ser, e sermos ativos é melhor do que sermos sedentários. Mas acho que é importante referir que ser desportista não é tudo. Não é por sermos desportistas que podemos fumar, que podemos ser descuidados na alimentação ou que podemos não tomar a medicação, se for caso disso. São coisas complementares e tudo é necessário. Claro, para praticar desporto não é a chave para a saúde completa se nós descurarmos todas as outras regras que devemos ter na nossa prática diária, não é? De alimentação, de cuidar, de verificar se temos outros fatores de risco como hipertensão, diabetes e de as tratar, não é? De tomar os medicamentos, não é verdade? Ora, muito bem. Então, apesar dos benefícios do desporto, não é? Continuam a ocorrer doenças graves em atletas e que muitas vezes até são saudáveis, que nós até admitimos que são mais saudáveis até do que as outras pessoas, incluindo as situações de morte súbita que nós de vez em quando vamos tendo a infelicidade de ver até na televisão e às vezes em direto. E porquê? Esta é uma questão muito pertinente e para a qual ainda não temos uma resposta muito objetiva. Mas assusta, de facto, nós vemos um atleta, teoricamente pessoas até jovens, não é? Jovens, saudáveis, o paradigma da saúde, como eu costumo dizer, e que depois, infelizmente, acabam por morrer subitamente. De facto é uma realidade que tem um impacto brutal, não apenas, infelizmente, para o próprio atleta, como é óbvio, mas também para as famílias, para os colegas e para a sociedade em geral, porque muitas vezes esses eventos ocorrem em direto e são muito mediatizados, como é óbvio. Mas acho que a mensagem que devemos passar é que a morte súbita, apesar de ocorrer, é rara em atletas. E nós temos algumas estratégias que podem reduzir esta incidência,
mas temos de ter a percepção que, de facto, as doenças cardiovasculares são as mais comuns como causa de morte súbita em atletas. Há aqui depois uma diferença que tem a ver com o tipo de atleta. Por exemplo, os atletas mais jovens são habitualmente doenças até a transmissão hereditária, que afetam sobretudo o músculo ou o ritmo cardíaco, enquanto que nos atletas que nós chamamos veteranos, que são aqueles que têm mais de 35 anos de idade, a grande maioria das causas, eu diria que mais de 80% dos casos de morte súbita nesta população, ocorrem por doença coronária, o que logo à partida nos demonstra que é preciso avaliar de forma diferente estas duas populações. Portanto, nos doentes, peço desculpa, não é nos doentes, é nos atletas, estamos aqui a falar de princípio de pessoas saudáveis, não é? Pronto, a praticar desporto, portanto, são atletas mais velhos, a aterosclerose na realidade é que é a grande causa, e o entupimento das artérias coronárias muitas vezes a grande causa da morte súbita, e não tanto como nos jovens, não é? As doenças do ritmo cardíaco e do músculo, não é? Pronto, e daqui mais uma vez o controle dos fatores de risco cardiovascular é fundamental para evitar essa progressão rápida e precoce, até porque aos 35 anos ter aterosclerose grave é assim um bocadinho... Claro, felizmente não é assim muito comum, mas o que nós hoje em dia vemos é que há muitas pessoas que começam, e ainda bem, a atividade física, por vezes com grande intensidade numa idade já avançada, claro. Alguns até com fatores de risco prévios, até com eventos, pessoas que tiveram AVCs e infarto, e isso é uma população na qual temos de ter uma particular atenção. Claro. E como é que nós, sobretudo no desportista eventualmente mais novo, não é, podemos prevenir estas situações de morte súbita? Bom, e essa é também uma mensagem que eu acho que é fundamental, porque é de facto possível prevenir a morte súbita. E de uma forma simples, eu acho que há duas formas de prevenir a maior parte dos casos. A primeira é realizar uma avaliação pré-competitiva, uma avaliação médica, idealmente por profissionais com experiência na avaliação de atletas, sobretudo em casos desportivos ou medicina desportiva, que implica nos jovens a realização de uma consulta, onde pesquisamos história familiar e pessoal de doença cardíaca, fazemos uma avaliação física e também um eletrocardiograma. Parece um exame simples, mas é muito importante quando devidamente interpretado, porque permite detectar a grande maioria das causas que podem levar à morte súbita nesta população. Por outro lado, nos atletas veteranos, como a principal causa é a morte por doença coronária, por infarto, aí temos que ir mais além, pesquisar fatores de risco, podemos necessitar obviamente de análise, com perfil lipídico, glicemia, etc. e também uma prova de esforço. Depois, eu acho que há uma segunda estratégia, que é muito importante, que é tornar os recintos onde se pratica desporto de cardioproteção. Ou seja, o risco nunca será zero. Mesmo em atletas nos quais a avaliação foi completamente normal previamente, podem acontecer eventos súbitos, incluindo morte, porque há doenças que só aparecem uma vez na vida e que nunca detectamos. Por isso é fundamental, nos locais onde as pessoas permitem praticam exercício físico, haver disponibilidade de AEs ou desfibriladores, pessoal treinado para reanimação pré-hospitalar, que nos dá até outra vantagem. Além da proteção para estes atletas, pode-nos permitir sermos mais liberais na prescrição de exercício a pessoas que têm um risco um bocadinho mais elevado, porque estão teoricamente mais protegidas. Mais protegidas, não é? Porque se acontecer alguma coisa tem alguém que os consiga socorrer atempadamente e não estar à espera que venha ao socorro e perderem-se minutos preciosos, não é? Porque aí na morte súbita, pelo menos na paragem cardíaca, tempo é coração e cabeça, não é? E cérebro, não é? Portanto, é fundamental. E esta avaliação que é feita esta avaliação inicial, não é? Da pessoa que pretende começar a praticar desporto, e depois essa avaliação deve ser feita com que regularidade, doutora Inês? Em termos gerais, a avaliação deve ser feita anualmente. Isto é o que está recomendado para os atletas federados em Portugal. No entanto, claro que também deve ser feita uma avaliação regular naqueles que fazem desporto a nível recreativo. Esta avaliação, no entanto, deve ser antecipada, obviamente, se assim se justificar, nomeadamente se surgirem sintomas que nos alertem para situações graves, e aí deve ser feita uma avaliação urgente. Então, e que sinais e sintomas são esses que devem alertar o atleta ou o seu treinador, eventualmente, não é? Para que devem levar a uma avaliação clínica urgente, portanto, fora destas regulares e de rotina? Qualquer sinal e sintoma que surja durante o exercício ou imediatamente após a prática de exercício deve ser valorizada. Em termos cardíacos, os sintomas que nos preocupam, portanto, é a dor no peito, a sensação de falta de ar, um cansaço exagerado para o esforço que foi praticado,
do desmaio, a sensação do batimento cardíaco ser muito acelerada. Estes são sintomas que nos devem sempre alertar e devem fazer com que o atleta suspenda imediatamente a prática da atividade e que seja feita uma avaliação para investigação cuidadosa e de procurar a causa. Claro. E ter sempre a atenção que às vezes fora da crise, não é? Podemos encontrar sempre os exames normais. É isso que estava a dizer o professor Helder de hoje, que às vezes temos avaliações completamente normais e a morte súbita acontece à mesma. E daí a necessidade de haver os tais desfibrilhadores e pessoal treinado na prática desportiva para eventualmente para evitar que haja umas reanimações que demorem mais tempo nestas circunstâncias que nós não podemos antever que haja doentes pessoas em risco. Falámos há bocadinho que, sobretudo aquelas pessoas mais velhas, um atleta para ser, que vai começar a fazer desporto federado deve ser avaliado, pessoas mais velhas eventualmente devem fazer uma avaliação, mesmo que seja uma prática desportiva mais recreativa, sobretudo se tiverem fatores de risco. Então, e se for uma criança perfeitamente, aparentemente saudável, que queira jogar futebol de modo recreativo, portanto faz desporto recreativo, ela deve ser avaliada antes, deve ser avaliada por um profissional habilitado na área do desporto, pode ser um médico de família. Como é que deve ser feita, que no fundo são os nossos filhos, não é? Claro. Que querem jogar futebol, mas não são federados, não é? Claro. Mas de uma maneira mais regular. Essa pergunta é muito interessante e também a resposta, por outro lado, controversa. Eu acho que quando nós falamos em avaliar atletas e eventuais restrições, nós temos de pôr na balança duas coisas. Uma, os benefícios que o exercício tem, sobretudo para as crianças. O sedentarismo, a obesidade na criança é uma pandemia, não é? Cada vez mais. Cada vez mais, portanto, diabéticos precoces. nós temos de pôr na balança a possibilidade de motivar e arranjar estratégias para as crianças fazerem cada vez mais desporto, obviamente em segurança, e do outro lado, do outro prato, submetê-las a avaliações muito exaustivas ou específicas. Eu diria que numa criança com 10 anos que quer fazer desporto habitualmente de nível recreativo ou amador, onde as intensidades e os volumes de treino não são assim tão grandes, se não tiver nenhum sintoma, nem história familiar relevante, eu acho que essa criança não tem que fazer nenhuma avaliação específica. Obviamente isto nem valida que nas avaliações regulares do médico, do colega de medicina familiar ou no pediatra, seja sempre questionado se faz ou não faz exercício incentivado e também questionado se existem sintomas durante a sua prática. Obviamente, se estivermos a falar de desporto de nível competitivo, porque nessas idades há crianças que já fazem desportos, até por vezes com treinos bidiários, com grande intensidade, aí, apesar de tudo, a controvérsia mantém-se, mas há uma idade charneira que nós costumamos recomendar para haver uma avaliação, que é entre os 12 e os 14 anos. Não aparece por acaso essa idade, tem a ver com o próprio crescimento e desenvolvimento hormonal e fisiológico das crianças, porque é também a idade que corresponde ao grande salto e desenvolvimento de algumas das doenças que provocam morte súbita, nomeadamente as doenças do músculo cardíaco ou das miocardiopatias. Contudo, para baralhar ainda mais a questão, em Portugal, ainda bem, comparando com outros países, nós temos o exame médico desportivo obrigatório, só que também não há grande distinção nas idades e qualquer pessoa, criança ou idoso que faça desporto federado em Portugal faz o mesmo exame médico desportivo. Mas eu diria, se quiserem, para essa criança, deixem-no fazer desporto à vontade. E é sempre melhor fazer desporto, não é? Do que ter medo e não fazer coisa nenhuma, a não ser que haja uma causa para essa preocupação que seja muito evidente e muito grave, não é verdade? Agora, voltando um bocadinho aqui à nossa área mais específica, não é? Uma vez que somos todos cardiologistas, então, na presença de doenças cardíacas, a prática do desporto é possível? Pronto, eu acho que nem 8 nem 80, ou seja, eu costumo dizer que sim, é possível fazer exercício físico em qualquer doença cardíaca. Obviamente deve ser devidamente prescrito de acordo com várias características. Por um lado, de acordo com a doença, que doença é que estamos a falar, qual é que é a gravidade da doença, é uma doença estável, instável, e qual é que é o risco que essa doença e que essa instabilidade proporciona de eventos, nomeadamente arritmias que podem ser fatais, durante a prática de exercício. E por outro lado, também temos que considerar que tipo de atleta e desporto é que estamos a falar. É uma pessoa que quer fazer desporto recreativo, com uma intensidade ligeira, ou então é uma pessoa que quer fazer desporto de elevado nível competitivo. São coisas completamente diferentes. No entanto, para nos ajudar, até foram publicadas umas recomendações, como sabem, no último ano, sobre a prática desportiva na presença de doença cardíaca e que nos ajudam
a prescrever um bocadinho melhor exercício, até a nível competitivo, na presença dessas doenças. No entanto, até está cada vez mais espelhado nessas recomendações e noutros documentos, a decisão é muitas vezes difícil. Há uma grande zona cinzenta do pode ou não pode, e por isso esta decisão habitualmente é ser partilhada com o doente. Portanto, o médico pode recomendar, mas temos que ouvir as preferências, os valores do doente e de outros profissionais de saúde, de outros colegas de outras áreas, dos médicos e outros profissionais também do próprio clube, outros profissionais do exercício. E eu acho que nesses casos cinzentos, digamos assim, devemos perceber quais é que são verdadeiramente os riscos, perceber se o atleta quer correr o risco ou não, porque ele também tem um voto nesta decisão. Nesta decisão, claro que sim. E claro, isto fora, obviamente, da fase aguda da doença ou do pós-fase aguda imediata da doença, que isso implica avaliação e seguimento e reabilitação específica por profissionais, nomeadamente da cardiologia, não é? Com treino próprio nessa área, não é? Mas mesmo aí podemos fazer exercício, nos locais corretos, com as pessoas corretas e com a avaliação correta. E com os programas específicos para aquele doente em particular, não é? E feitas em regime de, eventualmente, de reabilitação específica. Por outro lado, doutora Inês, a maior parte das pessoas que pratica exercício não são atletas, não é? E o que é que vai dizer uma pessoa que pretende ir ao ginásio ou começar a realizar exercício recreativo, e o que é que lhe irá dizer na sua consulta? Pode, não sendo eventualmente doente cardíaco, não é? Portanto, que resolveu aconselhar-se porque não é aparentemente doente, nunca praticou exercício e quer começar a ir ao ginásio, quer começar a fazer algum desporto recreativo. O que é que lhe diria? Eu começaria por lhe dizer que faz muito bem. Mas devemos ter aqui algumas precauções, e a minha abordagem perante essa pessoa teria... essencialmente ia-se basear em dois fatores. Primeiro era o risco cardiovascular dessa pessoa e segundo, o tipo de exercício que pretende fazer. Se estivermos a falar então de uma pessoa previamente saudável, que já até fazia alguma atividade física, que não tem fatores de risco, não é hipertenso, obeso, fumador, e não tem nenhuma doença conhecida, não precisa, e pretende fazer exercício de baixa a moderada intensidade, não precisa de uma avaliação exaustiva antes de o fazer e pode começar a fazer atividade física. No entanto, se falarmos de uma pessoa que tem risco cardiovascular já significativo, ou até já tem alguma doença cardíaca, deve ser avaliada previamente e provavelmente vai ser necessário fazer até alguns exames complementares de diagnóstico. O mesmo se aplica àqueles que pretendem fazer exercício com elevada intensidade ou até a nível competitivo. Esses também precisam sempre de fazer uma avaliação prévia e idealmente, como o professor Heller disse, idealmente por pessoas que já tenham alguma experiência em medicina desportiva ou cardiologia desportiva. Claro. E para a maioria dos adultos que pretendem começar a fazer desporto, o eletrocardiograma faz sentido nessa avaliação? O eletrocardiograma diria que era obrigatório. Mesmo na atividade recreativa, desde que não seja assim a jogar xadrez, pode ser um desporto moderado e de alta intensidade intelectual, mas não física, não é? E se calhar também, dada o stress que provoca, que se calhar até aí também vale a pena fazer um eletrocardiograma, mas eu, se calhar aqui uma das coisas muito importantes é transmitir que a história clínica, conhecer muito bem o doente, é fundamental primeiro para depois decidir tudo daí para a frente. Tudo bem para a frente, não é? Falámos aqui que quanto mais exercício melhor, não é? Até certo ponto, eu diria, até certo ponto é porque há pessoas que às vezes levam o exercício físico até à prática extrema. O exercício é sempre bom, quanto mais melhor, ou não é bem assim? É assim, eu acho que na prática tudo na vida que é em excesso faz mal, não é? E o exercício se calhar é um bocadinho assim. A mensagem deve ser sempre aquela que nós já pensamos, nós nesta conversa, que é fazer exercício é ótimo e é sempre melhor do que não fazer nada, mas está até provado a nível cardiovascular que exercício extremo, enfim, que não é fácil de quantificar, digamos assim, mas eu até posso dizer que está provado que até 10 vezes aquelas recomendações que a doutora Inês referiu há pouco é benéfico, mas tudo o que é em excesso pode fazer mal, e em termos cardíacos estes atletas de exercício extremo têm apresentado algumas alterações, incluindo algumas doenças,
que podem estar associadas a este stress de elevada intensidade durante muito tempo que o exercício provoca. Como, por exemplo, o desenvolvimento de algumas arritmias, nomeadamente uma muito comum que se chama fibrilação auricular, o aparecimento de calcificação nas artérias coronárias, que eventualmente podem levar ou não a infarto, lá está a doença coronária, ou até o aparecimento de alterações no músculo, que nós chamamos de fibrose. Isto está documentado, ainda, enfim, um tema muito em discussão, mas parece que associa realmente ao exercício extremo, mesmo na ausência de outras causas, outros fatores de risco. Por isso é que estes atletas, porque este sistema está na moda, toda a gente consegue comprovar que diariamente, agora com a pandemia é um bocadinho diferente, mas há quase semanalmente provas, incluindo em Portugal, com distâncias extremas, de trail, ultramaratonas, Ironman, portanto, está na moda, e temos de passar a mensagem a essas pessoas que estes, sim, devem ser avaliados de forma muito mais específica e com profissionais de facto com experiência na área, mas também há uma mensagem muito importante que eu queria aqui deixar e costumo passar às pessoas que me procuram com ambição, e alguns já fazem regularmente essas provas, que nesse contexto extremo, muitas vezes essas provas não são só longas, é que são feitas nos sítios piores, entre aspas, para praticar exercício físico, geograficamente, em altitude, em termos climatéricos com temperaturas muito altas ou muito baixas, e nessas circunstâncias, mesmo pessoas com corações perfeitamente normais e sem nenhuma doença, podem ter eventos graves. Por exemplo, a mais comum, que é uma das principais causas de morte súbita não cardíacas, é precisamente o golpe de calor, que corresponde à prática de exercício em ambientes muito quentes. Portanto, essas pessoas têm que ter um acompanhamento, se quiserem continuar a fazer exercício nessas condições, e nós só recomendamos, não obrigamos, não é? Porque teoricamente são saudáveis, mas se quiserem continuar a fazer exercício têm que ter um acompanhamento muito específico, não apenas na metodologia e na preparação para o treino, mas também em termos de hidratação e de nutrição, que é fundamental. Sim, até por causa da perda dos próprios eletrólitos, não é? Exatamente. Pode levar a arritmias graves. E só estamos a falar do coração, nós estamos a falar das lesões musculares, articulares e de degradação de todo o sistema osteoarticular, etc. Que são muito mais comuns, não é? Exatamente. Não causam morte, entre aspas, mas são muito mais comuns. Claro, e podem levar a deformação grave, incapacidade grave, não tanto do coração, mas também o corpo é todo um conjunto, não é? E o professor Hélder falou aqui de atualmente nós estarmos na pandemia, não é? E agora temos que ajustar à situação atual. Eu perguntava aqui à doutora Inês, que uma vez que estamos nesta pandemia, neste confinamento, obviamente que a pandemia levou à alteração na prática do exercício e, portanto, aqui que cuidados é que nós devemos ter? Se calhar não nos devemos acomodar exageradamente ao sofá e à televisão. Exatamente. Realmente a pandemia veio mudar a nossa vida em todos os níveis e o desporto não fugiu à regra. A atividade física, os vários recintos fecharam, os ginásios encerraram e, portanto, obviamente que levou à limitação da prática de exercício físico de uma forma regular. Agora, obviamente que nós temos que tentar inverter esta tendência e temos que tentar manter-nos ativos e, obviamente, manter o exercício físico, mas com segurança e garantido que mantemos o distanciamento e as medidas de proteção individual. Mas é importante não deixar que a pandemia nos impeça completamente de fazer exercício físico. E até porque hoje em dia até há muitas pessoas que andavam no ginásio e cujas, apesar do ginásio ter fechado, as aulas continuaram a ser dadas online. Exatamente. E as pessoas em casa conseguem acompanhar o professor, não é? E fazer os seus exercícios. A maioria dos ginásios encontrou soluções. Exatamente. E hoje em dia é só querer. Exatamente. Para se manterem ativos. Exatamente. E também agora a infecção por Covid-19, assim como todas as infecções, às vezes têm impacto cardíaco, provocam inflamação do próprio coração e isso pode ter impacto, nomeadamente nos atletas, claro que sim, ou mesmo nas pessoas que, não sendo atletas de competição, não é, federados, que pretendem voltar a fazer exercício, pode ter algum impacto. Que cuidados é que tem que ter uma pessoa ou um atleta que teve infecção Covid, que teve envolvimento cardíaco com e sem envolvimento, melhor é assim, com envolvimento cardíaco e sem envolvimento cardíaco. Que cuidados é que tem que ter uma pessoa que faz exercício normalmente ou um atleta antes de voltar à sua prática desportiva? Ou pode voltar? E pronto, bom que já estou curado. Pode voltar, mas com cuidados. Eu acho que nós estamos a falar de uma doença que é muito recente, uma doença que tem 1 ano. E nestas doenças cardiovasculares e no impacto do exercício, nós habitualmente fazemos em
em estudos que demoraram décadas, por vezes. Portanto. Mas aquilo que hoje podemos dizer sobre esta temática, embora até pecando um pouco o processo, eu acho que as pessoas que tiveram infectadas com Covid-19, como foi muito bem algumas delas, embora seja uma percentagem mínima, sobretudo em alguns estudos em atletas, de pessoas que têm esta inflamação do miocárdio, que é a miocardite aguda, mas isto é uma coisa muito relevante porque é uma das causas de morte súbita em atletas, apesar de tudo, a miocardite aguda, que já acontecia por outras infecções virais, até por uma gripe convencional, sazonal. Até às vezes uma coriza simples, qualquer virose, no fundo, pode nos dar daí a recomendação, aquela recomendação, entre aspas, banal, que nós temos sempre que a pessoa tem febre ou está infectada, não deve fazer exercício físico nessa fase aguda. Mas neste contexto eu acho que nós podemos dividir as pessoas que tiveram infecção, sobretudo os atletas, em 3 grandes grupos. Aqueles que não tiveram nenhum sintoma e tiveram detecção da infecção não necessitam de fazer a grande avaliação prévia, seja ela cardíaca ou outra qualquer. Depois há um grupo intermédio, provavelmente é aquele mais relevante para nós, são aquelas pessoas que tiveram infecção ou doença clínica ligeira a moderada. Aqui há alguma disparidade de sintomas, que pode ser desde febre arrastada, a cansaço extremo, até dor torácica ou falta de ar. Neste contexto, as pessoas devem ser avaliadas, idealmente por um profissional ou médico com experiência. Aqui, hoje em dia já há algumas consultas pós-Covid, até por colegas de pneumologia, de cardiologia criadas, mas idealmente os próprios colegas de medicina esportiva estão muito alerta para esta situação e pode ser necessário fazer alguns exames complementares porque essa tal miocardite e outras doenças podem não dar grandes sintomas. Nós temos de ter uma grande suspeita clínica e podemos ter que fazer ECG, ecocardiograma, prova de esforço, análises e depois depende um pouco de caso a caso, porque há muitos deles que podem precisar de espirometria, prova cardiorrespiratória, etc. Depois, há um terceiro grupo, felizmente são poucos, que são os atletas que tiveram uma doença muito grave na fase aguda, com internamento hospitalar, com pneumonias arrastadas, etc. Estes, antes do retorno à competição, têm de ser avaliados por especialistas para ver se há alguma sequela que pode pôr em risco a vida da pessoa durante o exercício. Porque, por exemplo, se for diagnosticado uma miocardite, isso implica que o atleta tem que ficar parado de 3 a 6 meses e só retornar após uma avaliação se não existir nenhuma complicação. E depois, existe uma outra condição, ainda pouco descrita, e que eu tenho visto muito nos atletas que estiverem infectados, que apesar de não haver evidência de nenhuma doença nos múltiplos exames, tanto respiratória como cardíaca, eles continuam a ter um cansaço extremo, diminuição do rendimento desportivo, o que num atleta dada a condição faz toda a diferença, porque eles dependem de segundos, de um metro que saltam, portanto, todos os pormenores contam e têm um grande impacto. E está descrito precisamente, como há noutras infecções virais, eu diria que um síndrome inflamatório sistémico, ou se quiserem mais facilmente perceptível, um cansaço, uma fadiga crónica, que se pode arrastar durante semanas a meses e que na prática não tem um tratamento específico, mas que deve implicar um retorno mais gradual à prática desportiva, estar alerta dos sinais de alarme e pronto, quando os sintomas passarem não haverá grandes limitações. Agora, nós não sabemos a longo prazo quais é que serão as sequelas desta doença. Claro, portanto, se a pessoa tiver sintomas ligeiros a moderados e sem evidência de miocardite na história ou nos exames complementares que forem pedidos, eventualmente poderá começar a fazer a sua atividade, claro, com a sua preparação física não é natural, porque obviamente se eu for futebolista profissional, não tenho a doença e no dia a seguir está escurado e pode-se jogar, não é? Tem que ser sempre um bocadinho de treino, porque obviamente há sempre um descondicionamento, não é? Mas mesmo nos profissionais, incluindo no futebol, que em Portugal enfim, é líder de audiências, mesmo no futebol, nós temos seguido protocolos muito estritos e há sempre um período de descondicionamento, pode ir 5 a 7 dias, e o retorno idealmente deve ser gradual. Agora, quando há equipas que jogam 1 ou 2 vezes por semana, e se for um jogador importante, claro, aí às vezes força-se um bocadinho, não é? Pronto, mas se houver miocardite, aí evidente ou pelo menos diagnosticada, mesmo que a pessoa não tenha tido grandes sintomas, aí a conversa já é diferente, é mesmo para fazer repouso, ou pelo menos um exercício apenas ligeiro, não é? Caminhar um bocadinho, se calhar para fazer uma vida normal, mas sem propriamente treinar, não é? E sem desporto, pelo menos durante 3 a 6 meses e depois logo se vê. Exatamente, porque o espectro depois é muito, muito grande, ou seja, a maior parte, felizmente, desses atletas com miocardite não têm grandes sequelas e passado 3 meses podem retornar, mas há aqueles que tiveram
uma grande fibrose, que se vê no exame que é a ressonância magnética, nessa fase aguda, e que tem que parar mais tempo, habitualmente 6 meses, e se algum deles continuar com o coração a funcionar mal, com arritmias graves, embora seja uma minoria, até pode levar à desqualificação definitiva do desporto, porque é uma condição grave, muito grave. E vamos ver o que é o Covid-19, quando é que desaparece e depois que sequelas é que nos vai dar a longo prazo, e isso vai ser toda uma outra área de conhecimento que vamos ter que adquirir ao longo do tempo, não é verdade? Então, agradeço muito a vossa presença, foi excelente. Obrigado. Espero que tenham se divertido tanto como eu aqui nesta conversa, e para mim foi um momento de aprendizagem e que obviamente que espero que tenhamos transmitido também às pessoas que depois nos virem. Muito obrigada, doutora Inês, muito obrigada, professor Helder, Obrigado. muito obrigada a todos.